Analisando um pouquinho esse texto, meus irmãos, Jesus era muito amigo de Lázaro, Marta e Maria. Falamos um pouco hoje de manhã sobre essa família. Eles moravam no povoado de Betânia, que ficava mais ou menos a 3 quilômetros de Jerusalém. E Lázaro, nesse texto, já estava morto há 4 dias, já cheirava mal. E quando Jesus chegou, foi aquele alvoroço, né? Lázaro está morto. Jesus inclusive se emocionou, Jesus chorou ali naquele momento, não só por causa do seu amigo Lázaro, mas porque também estava se aproximando o momento em que Jesus levaria lá na cruz os nossos pecados. Jesus chega ali e manda tirar a pedra, tapava ali o túmulo de Lázaro, e Jesus chama Lázaro, ressuscita Lázaro. Coisa tremenda, né, meus irmãos? Coisa tremenda. Às vezes, meus irmãos, a vitória sobre as nossas vidas, as vitórias para sermos campeões, como cantou o irmão Giovan, pode estar sendo impedida por alguma pedra. Alguma pedra pode estar atrapalhando. Tem algumas pedras que podem ser tiradas do nosso caminho, no fascinante trajeto, na fascinante jornada da fé. A primeira pedra que eu separei, meus irmãos, é a pedra da visão carnal. Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias, disse Marta, irmã de Lázaro. A nossa visão, muitas vezes, meus irmãos, ela tem sido uma visão palpada na lógica dos homens. Já cheira mal, Senhor. Isso pressupõe a apresentação de um quadro de dificuldade. Mesmo que mais cedo lá atrás, Marta admitiu que Jesus podia fazer tudo, ela volta e usa essa expressão, já cheira mal. Às vezes, meus irmãos, nós temos essa visão porque achamos que isso é ser racional, que isso é ser coerente, que isso é ser normal, né? E realmente é normal aos olhos humanos. Mas nós, quando estamos com essa visão meramente terra a terra, nós não estamos vivendo como crentes mesmo, porque o crente é do sobrenatural. Eu disse um dia aqui que nós somos ETs, extraterrestres, né? Alguém achou que não era boa a palavra porque lembrava aquele bichinho feio da televisão, né? O ET. Só que somos ETs bonitos, não é aquele ET feio. Como extraterrestres, como pessoas de passagem por aqui, a nossa visão não pode ser só o terra a terra. Pode cheirar mal, sim. Já pode até ter derretido. Que no fascinante caminho da fé, Jesus insiste em que se tire a pedra. Uma segunda pedra, meus irmãos, é a pedra da visão no passado. Às vezes somos saudosistas. Lucas capítulo 5, verso 5. Lucas 5, verso 5. Olha o que diz o texto sagrado. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Aquele texto que os irmãos conhecem, da pesca maravilhosa, que eles trabalharam a noite toda e nada pegaram. Jesus chega e manda lançar a rede. Trabalhamos a noite toda. Eu me lembro uma vez que eu estava numa reunião de jovens, eu era bem jovem nessa época, né? Ainda sou, né? Estou mais jovem agora. E alguém pode achar que eu estou me iludindo, mas é verdade. É verdade. Essa semana encontrei alguém lá em Caldas Novas. Tive com a irmã Cláudia lá uns 3 dias. Encontrei alguém em Caldas Novas, e conversando com essa pessoa nós falávamos sobre isso, que a juventude está na cabeça. E eu me lembro, meus irmãos, que nós estávamos numa reunião de jovens, e alguém se levantou, bem jovem, disse: não, isso não funciona. Isso no passado não funcionou. Às vezes a nossa visão, meus irmãos,
é uma visão que está no passado. Quem gosta de coisa velha é museu, não é? Que passado, que mané passado. Trabalhamos a noite toda, nada pegamos. Ainda bem que Pedro diz nesse texto, sob a sua palavra lançarei as redes. A segunda pedra, meus irmãos, é entendermos que às vezes o passado está nos intimidando. O passado, se no passado foi assim, vai voltar a ser. Se o Brasil teve inflação, vai voltar muito maior, e não sei o que, e não sei o que, e nos tornamos pessoas medrosas. E no fascinante caminho da fé, o passado tem que ser jogado fora. Tem que ser jogado fora. A terceira pedra, meus irmãos, que nós temos que tirar é a visão de omissão. João 11:39 diz o Senhor: tirai a pedra. Jesus podia tirar a pedra, mas Ele não queria que ninguém se omitisse. Ele quer que nós façamos a nossa parte. Ele falou para aquelas pessoas lá tirarem a pedra. Ele podia tirar, um mero sopro de Jesus ali do céu, ou Ele mesmo tirar. Só que Ele não vai fazer o que nós precisamos fazer. Muitas vezes nós falamos que temos fé, mas nós não estamos agindo como tal. Jesus quer nos ensinar a colocar a mão na massa. Tem coisa que é nós que vamos fazer. Nós não temos que dar um empurrãozinho para o Espírito Santo e querer fazer o que Ele vai fazer. Mas o que é para nós fazermos, nós temos que fazer. Eu gosto quando Jesus trabalha assim. Ele mandou que aquelas pessoas tirassem a pedra. Remover a pedra é o de menos. O maior é com Ele. O maior é com Ele. Remover a pedra a gente pode. Tira essa pedrinha aí. Eu gosto de ver Jesus trabalhando assim. Por exemplo, vocês lembram quando Jesus foi multiplicar os pães? Dá-lhes voz de comer. Pega o cesto e sai. Não importa se tem ou não tem pão, se tem ou não tem peixe no cesto, saia, comece. Há uns 10 anos atrás preguei num domingo de manhã aqui um sermão sobre aquela palavra de Deus para o povo de Israel, né? Quando Ele diz para Moisés: diga ao povo que marche. Nós precisamos agir, meus irmãos. Se nós estamos com os braços cruzados, não vai funcionar. Aquele vendedor que não dá um telefonema, que não passa um e-mail, que não vai na casa, que não conversa, que não é um pouquinho chato, ele não vai sair do lugar. Deus vai abençoar aquela venda, Deus vai fechar aquela venda, Deus vai fechar aquele negócio, mas o passo de ir atrás é dele. É dele. Muitas vezes nós não estamos nos movimentando naquilo que temos que fazer. Há pessoas querendo passar num grande concurso, mas não estuda. Tirai a pedra, diz Jesus, a pedra da preguiça, a pedra do filme, que não é hora de assistir, é um filminho bobo, agora é hora de estudar, o filminho é depois. Deus espera que nós façamos aquilo que temos que fazer. Eu citei esses dias atrás, mais de uma vez aqui nesse púlpito, sobre Geraldo Vandré, aquele que representa a época do Chico Buarque, a década de 60, na época da Revolução, quando houve muita perseguição no Brasil. E Geraldo Vandré disse, aquele que foi perseguido, uma carga elétrica, né? Famoso Geraldo Vandré, que ele, para não dizer que não falei das flores, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Nós temos que esperar em Deus, meus irmãos, mas há momento que esse esperar é com ação. O doutor Abreu, que já está com Jesus, ele me contou há muitos anos atrás, em 94, ele me contou uma história interessante. Eu acho que eu já citei para os irmãos. Ele contou que um missionário ia andando e junto com ele um irmãozinho fervoroso, um canelinha de fogo, irmãozinho daqueles batutas, viu, João Carlos? Esse irmãozinho canelinha de fogo, né? E eles estavam atrasados para pegar o navio. E esse irmãozinho canelinha de fogo falou: pastor, vamos ajoelhar aqui e vamos orar, senão a gente não pega o navio. O missionário falou: irmão, ajoelhar é bom, eu também gosto de ajoelhar, mas vamos fazer o seguinte, nós vamos andando e orando, porque nós temos um navio para pegar.
e nós estamos atrasados. A gente vai andando e orando, correndo e orando, né? E chegou lá, o navio ainda estava no lugar. O missionário perguntou lá para o piloto, para o capitão, sei lá quem, por que o navio ainda estava lá. Ele teve curiosidade de perguntar, por que o navio ainda está aí? E aquele homem falou, é porque caiu uma vaca aqui no ancoradouro, não sei o que, e nós tivemos que tirar a vaca primeiro, antes do navio sair. O missionário olhou para aquele irmãozinho canelinha de fogo e disse, está vendo, irmão? Está vendo? Se a gente tivesse parado para ajoelhar, Deus tinha que derrubar 2 vacas, não é? Nós temos que entender que orar é bom, ajoelhar é bom, é necessário. Junto com isso, associado a isso, paralelo a isso, concomitantemente, nós temos que agir. Quando nós deixamos de agir, meus irmãos, nós estamos nos omitindo. Jesus ensina mais de uma vez que nem aos anjos foi dado o privilégio de fazer coisas que nós fazemos na evangelização do mundo. Tirai a pedra. É preciso que façamos uma reflexão, é preciso que nos reunamos com nossas famílias, nossas esposas, filhos. É preciso que paremos, desliguemos televisão, telefone, confusão, visitante, não sei o quê, e passemos a analisar como estão as nossas vidas, se há coisas que nós temos que agir, porque Deus espera que demos o primeiro passo. A terceira pedra, meus irmãos, aliás, a quarta pedra, é a visão míope. Às vezes nossa visão está sendo uma visão pequena. João 11:32b, nós vemos aqui um sentimento parecido com fuga ou transferência de culpa. Olha que coisa tremenda, 11:32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Espírito Santo mora em nós, meus irmãos, se o Espírito Santo mora em nós, Ele já está conosco. O Senhor está conosco 24 horas. Se o Senhor permitiu que Lázaro morresse, é para a glória do próprio Deus. Nós não temos que estar com aquela visão de que ele não morreria. Mesmo Jesus estando ali em Betânia, ali no momento, ele poderia morrer, porque Deus tinha um plano com aquela morte, para que a glória de Deus se manifestasse. Deus às vezes permite uma luta para trabalhar conosco. Eu conheço várias pessoas que se tornaram pessoas melhores, mais mansas, mais transparentes, mais humildes, mais meigas, mais verdadeiras, mais sinceras, mais parecidas com Jesus, depois que passou por um vale, por uma luta, por uma tribulação, depois que passou por um vale de Baca. Vale de Baca era um vale seco, que em certo momento secava tudo e tinha só pedra. O nosso Deus quer nos tornar melhores. Ele quer que nós exercitemos a fé mesmo quando parece que não tem solução, quando parece que estamos no fim do túnel, já não há uma luz no fim do túnel, parece que não há solução, não há plano B, não há plano C, não há plano D, mas Ele tem um plano. Ele tem um plano na hora certa. Com certeza a irmã Ciliana e o irmão Sérgio Magno, nesses 2 anos e pouco, 2 anos, 3 meses e 40 dias, como é que é, Sérgio? 2 anos? 3 meses e 10 dias. Ele gravou até os dias, que ele estava longe da sua negona, carinhosamente, como ele chama. Ele carinhosamente chama a irmã Ciliana de sua negona. Ele ficou longe de sua negona 2 anos, 3 meses e 10 dias. E nesse período, não tenham dúvida que Deus trabalhou com o Sérgio, com o Serginho, com a Mel, com a Odina, trabalhou com a irmã Ciliana, porque o nosso Deus burila, Ele esculpe, Ele molda o nosso caráter, a nossa fé, a nossa vida. Ele trabalha conosco, meus irmãos. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, né? E do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser, diz o poeta.
No momento de dor, Deus está falando conosco, sim. Não é que o crente é obrigado a sofrer, não é que o crente tem que ir atrás do sofrimento, não é que o crente tem que provocar o sofrimento, não é que o crente tem que ser, numa palavra mais no mundo sexual, masoquista, no mundo sensual. Não, nada disso. O crente não tem que procurar confusão, coisa nenhuma. Só que se vier a luta, o Senhor estará com ele. O Senhor estará com ele. Se não houvesse essa morte de Lázaro, talvez hoje não estivéssemos pregando sobre esse texto para fortalecer a mim e a você, meu irmão. Essa morte de Lázaro, ela foi bênção não só lá, como hoje aqui, no terceiro milênio, muito depois, aqui em Aparecida de Goiânia, muito longe de Betânia. O Senhor trabalha conosco. O Senhor trabalha conosco. Sem tocar trombeta da minha pessoa, porque eu não sou nada, sou errante, erro muito, falho, mas na minha própria vida, em todas as minhas lutas, Deus me tornou melhor. Deus quebrou muito meu tupete. Eu vou deixar Ele quebrar nosso tupete, meus irmãos. Às vezes nós estamos em salto alto, às vezes nos achamos bam, a última Coca-Cola do deserto, e o nosso Senhor quer mostrar para nós que nós temos que depender dEle. Temos que depender dEle, mesmo chorando, meu irmão. Quem lança a semente chorando, voltará colhendo feixes de alegria, com alegria de alma. Essa quarta pedra, meus irmãos, deu a sensação de que a irmã de Lázaro estivesse culpando Jesus. Se não tivesse, que não tinha acontecido. Assim não, meus irmãos, não é por aí. Há uma proposta para nós, meus irmãos. Vamos analisar uma proposta nesse texto. A proposta é fé. A proposta é fé. Jesus responde no verso 40. Respondeu Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Não te disse eu? O Senhor está mostrando para aquela irmã, para aquela nossa irmã em Cristo, irmã de Lázaro, que o grande pré-requisito, a grande condição é crer de todo o coração. João 11:40. Não te disse? Se creres e verás a glória de Deus? O que é a fé? Uma pergunta nova. Irmão Jalber, pode pôr lá. O que é a fé, irmão Jalber? O que é a fé? O que é algo que espero e não vejo em princípio. Em princípio não estou vendo. Hebreus 11:1. Pode colocar esse texto também, irmão Jalber. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Por isso que a fé é fascinante, é tremenda. Eu quero tocar, eu preciso tocar. Você não tem que tocar, meu irmão. Você tem que crer. Você tem que crer. Se eu não ver, eu não creio. Tem que crer. A fé toca o coração de Deus. Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Ora, o texto aqui fala, meus irmãos, uma palavra bastante categórica e profunda: impossível agradar a Deus. Impossível. Não há outro caminho. Se eu quero ser um crente vitorioso e campeão, como cantou o irmão Giovan, eu preciso entender que não há outro caminho. É impossível. Sem fé é impossível. Senão eu vou ser um crente, meus irmãos, de Araque. Eu vou ser um crente meia colher, um crente meia boca, um crente que não quer ser campeão. O nosso Deus espera que nós entendamos que o único caminho é pela fé. Outra pergunta: a fé tem tamanho? A fé tem tamanho
tamanho de fé? Mateus 8, 10. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus 8, verso 10. Que texto tremendo, meus irmãos. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta, uma grande fé. Vocês estão lembrados desse contexto? O centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com a palavra e o meu rapaz será curado. Você não precisa ir lá na minha casa não, Senhor, basta uma palavra do Senhor aqui à distância, ele vai ser curado. Jesus faz uma afirmação de elogio àquele homem. Eu não tinha visto uma fé desse tamanho. Vamos ver lá em Lucas 8, 43 e 44. Lucas 8, 43 e 44. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Não precisa fazer uma campanha de 7 dias, 70 dias ou de 700 dias, não. Pode fazer campanha, a sua campanha com Deus tem que fazer sempre. Não é proibido fazer campanha com o Senhor, não. Essa mulher, meus irmãos, ela simplesmente tocou nas vestes do Rei da Glória. Eu vou tocar na veste desse homem. Esse homem vai me curar, esse é o Filho de Deus. Meus irmãos, isso é fé. Isso é uma fé grande. Nós temos que aprender, meus irmãos, que existem tamanho de fé. Pastor Jonas, que foi presidente da Ordem dos Pastores Batistas de Goiás, veio de São Paulo, velhinho, 70 e poucos anos, ele pregou nessa igreja. Quando nós estávamos com o templo apenas no tijolo, sem reboco, um grupo pequeno, o pastor Jonas olhou e disse perto de vários pastores, numa reunião que tivemos aqui, recebendo o Dr. Shed na época. Ele foi, não sei se foi o Shed ou o Josias Lira, não lembro mais. E ele disse: irmão, mas essa igreja é uma igreja de fé. Olha o tamanho desse templo. Sim, uma igreja de fé. E nós não podemos perder essa fé, meus irmãos. Não podemos. A fé do grão de mostarda, que é pequenininho, tem um grande efeito. Diz o contexto neotestamentário. Como está a nossa fé? Será que o diabo tem tentado minar a nossa fé? Será que o diabo tem tentado nos entristecer? Diga não para ele. Resistir e ele vai embora. Algumas perguntas finais. Como está a minha e a sua visão, meu irmão? Tem sido uma visão carnal? Já cheira mal? Tem sido uma visão no passado? Trabalhamos a noite toda, nada pescamos. Tem sido uma visão de omissão? Medo de tirar a pedra? Jesus mandou tirar. Mandou tirar. Tem sido uma visão míope? Se não estivesse aqui, eu não teria morrido. O Espírito Santo mora em nós. Por que eu não teria morrido? Deus tem um plano com o que acontece. Ou a minha fé e a sua tem sido a fé da mulher do fluxo de sangue? Fui pregar numa igreja aqui em Goiás. O pastor tem tido a honra de ser convidado algumas vezes, apesar de pequeno, de falho, de uma palavra simples e tal, mas eu sei que os irmãos oram e Deus abençoa. Eu fui pregar numa igreja em Goiás e eu contei para aquela igreja algo que alguns já me ouviram, talvez não só de mim, algo que o dia que eu ouvi eu chorei muito. Eu chorei muito. Uma líder de uma casa de moças que eram tiradas da rua, amparando aquelas moças, aquela missionária, no dia de Natal,
ela avisou que teria uma grande ceia, avisou para as obreiras voluntárias, as ajudantes, e para as moças que ali estavam, que haveria uma grande ceia naquele Natal. Só que ninguém entendeu nada, porque na geladeira não tinha nada, na despensa não tinha nada, não tinha arroz, não tinha pernil, não tinha frango, não tinha batata, não tinha nada. E aquela mulher disse que haveria uma grande ceia. Ela cria pela fé que haveria uma grande ceia. Deu 4 horas da tarde, não tinha nada. 5 horas da tarde, nada. 6 horas da tarde, nada. 7 horas, nada. 8 horas, nada. 9 horas, nada. 10 horas, nada. 11 e tanto da noite, quase 0 hora, bate a campainha. Ela manda abrir. Uma empresa grande, um buffet grande, famoso naquela cidade. Chega lá e quer falar com ela. E ela foi lá e ele diz: olha, alguém cancelou de última hora um grande banquete para muitas pessoas, e nós temos pernil demais, um monte de coisa demais. A senhora aceita? Pô, não aceito não, eu estava esperando. Esperando? Eu estava esperando. Eu tinha certeza que Deus ia mandar você aqui. Eu tinha certeza. Ela botou a mesa lá, só que antes ela já tinha orado com a mesa vazia. Ela mandou servir tudo lá, colocar os pratos, colocar tudo, e tinha orado com a mesa vazia. Porque quando Jesus mandou tirar a pedra, aquela senhora entendeu o recado de Jesus. Ela tinha orado com a mesa vazia porque ela sabia que o nosso Deus responde. E foi uma grande festa naquela noite. Meu irmão, você pode estar achando que tem algo que você vem orando que está demorando, mas você na hora certa vai ver um socorro andando sem o apoio do andador. Você pode achar que está demorando, mas você vai ver um Sérgio Magno, que depois de 2 anos, 3 meses e 10 dias, foi contratado por uma multinacional com salário muito melhor. Minha sobrinha, que essa igreja é um dos testemunhos, essa igreja orou por ela, que ela estava com a síndrome de Guillain-Barré, uma síndrome rara. Ela acaba de ter um filho e passa muito bem. O filhinho dela chama Luiz Gustavo. Os dois estão maravilhosos. Ela nunca mais teve nada, porque o nosso Deus é aquele que diz: tirai a pedra. Tirai a pedra da murmuração do passado. Tirai a pedra da visão meramente terra a terra, porque o nosso Deus tem muito para você. Não importa se o presidente é o Lula, Dilma, Aécio Neves, não sei o que, Eduardo Campos, não sei o que, não importa quem é, está lá. Não importa quem é não. Eles são muito pequenos diante do Rei da Glória. Quem nos protege não é essa gente não. Não é o Banco Central com autonomia ou sem autonomia. Quem nos protege é o Rei da Glória. Nós temos que aprender a depender de Deus, meus irmãos. Temos que aprender. Se começar a bater no seu coração uma possibilidade pequena de desânimo, clame ao Senhor e diga: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele quer te abençoar. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar.